Bueno, vamos dar para um tomar, né? Sentar aqui na banqueta, bem gaúcho. Ui, olha porquê. Buenas, meus amigos do nosso canal. Aqui quem fala é Marcelo Valerão. De velho que tava muita saudade de vocês. Mas como é cruzada de ano, né, tio? A gente tá lidando nos colégios, tá lidando numa ponta na outra e aí faz falta de fazer um vídeo. Aqui tô com meu lencito colorado, presente do tio João Antônio, né? Um dos últimos que eu fiz as entrevistas. Um baita abraço pra ele, um baita abraço pro tio Irineu também. E quero pedir pra vocês, né, tio? Uma coisa que sempre nos YouTube a gente faz, que é pra tu te inscrever, tu dar o teu like, tu curtir, compartilhar e atracar o facão no toco, né? Mas, bueno, hoje nós vamos falar da província cisplatina. Se tu não sabe o que é isso, tu estás no lugar certo, porque aqui nós vamos comentar sobre essa província. E o que era a província cisplatina, che? Perguntando e respondendo, como todo bom professor. A província cisplatina é hoje o atual Uruguai, pois fez parte do Brasil por uns 9, 10 anos, em torno disto. E daí eu me arrisco a falar de um conteúdo, de um contexto que é tratado na escola, mas também com a visão um pouco mais ampla dele. Mas seguindo o baile. Se vocês conhecem o Uruguai, ou se não conhecem o Uruguai, terra de meus ancestrais, vocês devem saber que existem muitas cidades lá que elas foram fundadas pela sua história, por portugueses. Por exemplo, Durazno, Rocha, São Carlos, a própria colônia, que logo depois nós vamos falar sobre ela, foram fundadas por portugueses. E nós temos o Forte Santa Teresa, que é em Rocha, no Uruguai, assim como nós temos o Forte Santa Tecla, que é em Bagé, no Brasil. Na história uruguaio-brasileira, ela se entrelaça desde os tempos de sua formação com os europeus. E daí que nós vamos voltar no tempo, lá para o século XVII, 1680 aproximadamente, quando os portugueses, sob o comando de Manuel Lobo, fundaram a colônia do Santíssimo Sacramento. Eu vou tocar ainda nessa colônia para falar sobre a história dela, porque é uma história muito linda e muito comprida também. Mas em 1680, os portugueses tinham a intenção e a ambição de pegar um Alasca, digamos assim, do único lugar que entrava para o interior da América do Sul, que é o Mar del Plata, o Rio da Prata. Então, este nome Rio da Prata, só para deixar uma coisa curiosa para vocês, entre aspas ali falando, refere-se à prata que era tirada de Potosí, no Alto Peru, e trazida por rios até sair no Oceano Atlântico. Por isso que ficou conhecido como Rio da Prata ou Mar del Plata. Hoje onde de um lado fica Buenos Aires e do outro lado Montevidéu. Então quem olhava de Buenos Aires para Montevidéu chamava Montevidéu da Banda Oriental, porque ficava ao oriente do Mar del Plata, oriente e oeste. Olha só, até geografia a gente está aprendendo aqui, né, Che? Mas, bueno, então o Uruguai não era conhecido como Uruguai, era conhecido como Banda Oriental, é conhecido também como Estado Oriental. Eu tenho alguns documentos aqui ainda do século XIX que falam Estado Oriental, se referindo ao Uruguai. Com essa fundação da colônia do Sacramento, os espanhóis já ficaram com a pulga atrás da orelha. Pai, por que os portugueses vão fundar logo ali uma colônia, um forte, uma coisa para a guerra também, como Buenos Aires era uma cidade fortificada com canhões e tudo mais? E por que isto? Claro, para tirar uma lasquinha também da saída da prata e para eles irem para parte do interior dos domínios portugueses, que hoje se referem, por exemplo, ao centro-oeste, ao Amazonas, a região do Acre, mas na época era o que? Era a capitania das Amazonas, a capitania do Grã-Pará, a capitania de São Paulo, coisas que a gente faz essa transformação do agora para o antigamente. Enfim,
Bomba velha é mais entupido que meu coração, né? Mas, bueno. Todo o século XVIII, que é 1700, está ali, a colônia do Sacramento foi palco de inúmeros combates e guerras. O próprio Rio Grande do Sul nasceu da formação dessa colônia. O Rio Grande do Sul português, né, tio? Não o Rio Grande do Sul espanhol. Porque a gente bem sabe, quem acompanha o canal, o Rio Grande do Sul foi criado de um lado por espanhóis e do outro português. Mas também já é outro caos. Daí por diante, em 1810, quando houve as movimentações da independência da América Espanhola, nós temos a independência da Argentina, ou a independência de Buenos Aires e seus arredores ali. Porque a história também da Argentina, ela é dividida entre uma luta gigantesca entre os unitários e os federales, que no poema de Martim Fierro, do José Hernández, também é muito conhecido isto. E também vocês podem abordar aqui no nosso canal, olhar este vídeo que eu tenho sobre Martim Fierro, que é um dos ícones da formação del Gaúcho. Bem, meus amigos, vocês vão olhar aqui, eu tô com uma bomba diferente, né, tio? Porque a minha bomba de bambu trancou e não tive rezar brava que ela voltasse ao normal, né? Mas, bueno, nesse contexto da independência da América Espanhola, nós temos também outro nome que nós tratamos aqui no nosso canal, que é José Artigas. E José Artigas queria criar um país também. Um país ao qual ele chamaria de Províncias Unidas do Rio da Prata. E que pegaria uma parte de Brasil e outra parte de Argentina. E ao qual, infelizmente, não houve esta concretização do sonho artiguista, dos pueblos livres, pueblos unidos, que também nós abordamos aqui no nosso canal. E nesse contexto todo, estou falando do lado espanhol, agora do lado português, em 1808, Napoleão Bonaparte correu a Cusco e a tiro de canhão, né, os portugueses para cá, com apoio da Inglaterra. Mas a Inglaterra é meio flor que não se cheire, né? Então não se pode dar muita bola. Neste inteirinho dos acontecimentos, nós tínhamos a mulher de Dom João VI, que era o príncipe regente português na época, que era Carlota Joaquina. E ela era da Casa dos Bourbon. Casa dos Bourbon, que a gente trata assim, né? Ou Bragança, ou então outros nomes, como a gente fala, são casas reais, são famílias reais que governavam a Europa. E ela era dos mesmos Bourbon que governavam a Espanha, porque ela era tia do rei espanhol que tinha sido tirado do trono pelas forças de Napoleão. Então ela tinha ambições, e Carlota Joaquina é uma figura na história do Brasil que deve ser muito mais estudada, pois ela tinha uma forma muito grandiosa de articular militarmente e politicamente todas as suas questões. As ambições dela era criar também aqui um reinado ao qual ela seria a rainha. E nesse contexto todo, ela resolveu reacender a expansão da fronteira do Império Português até as margens do Rio da Prata. E daí sim, daí a coisa pegou preço, tia. Porque ela pegou o militar dos mais famosos que existiam no Império Português, que era Carlos Frederico Lecor, embarcou no dia 7 de junho de 1816, no Rio de Janeiro, com mais de 3 mil homens, e desembarcou em Santa Catarina aproximadamente no dia 18 de 7 de 1817. Em alguns nomes dizem 20 de janeiro de 1817. E de Santa Catarina eles atacaram o Uruguai e dominaram Montevidéu. E anexaram a banda oriental para o Império Brasileiro com o nome de Província Cisplatina. É claro que eles correram as forças de José Artigas, ao qual José Artigas fez o famoso êxodo do povo oriental, que também, como citei, já foi falado aqui no nosso canal. E dali em diante, Frederico Lecor ficou como governador da Cisplatina. Dizem que até um dos grandes
nomes do Uruguai, que é Frutuoso Rivera, ele apoiou os portugueses, mas ele apoiou de uma forma dúbia, ou seja, de dois lados. Ele era mesmo para o lado da independência do país dele, mas ele mostrava para os portugueses que estava do lado dos portugueses. Porque em 1818, juntamente com João Antônio Lavaguerra, eles já tentaram um movimento de independência do Uruguai, mas não aconteceu. Ou melhor, independência da Banda Oriental. Não aconteceu isto. Em 1820, houve uma das maiores carnificinas na história do Uruguai, que foi feita por brasileiros, por portugueses, onde quase 3.000 soldados mataram 800 artiguistas, que eram do exército de José Artigas, e deixaram mais de 500 feridos na batalha de Taquarembó. E do lado português não tivemos nem cerca de 10 baixas, assim falando, que é o número de pessoas que morrem, baixas. Dali sempre seguiu-se essa tentativa de independência do Uruguai. Claro, no Acordo das Três Árvores, neste mesmo ano de 1820, através da força do Império Português, eles levaram José Artigas para o exílio no Paraguai. E Artigas morreu sonhando com uma ideia de uma província unida, que seria Entre Rios, que fica nessa direção aqui, que é a divisa natural do Rio Uruguai, Brasil e Argentina hoje, pegando uma parte do Brasil e uma parte do Uruguai. Esta seria um país, na ideia de José Artigas, que seria de nome Províncias Unidas do Rio da Prata. Ele acabou não tendo uma ideia de fundar o Uruguai, mas sim algo seria muito maior, com reforma agrária, com direito a todos, pois o êxodo do povo oriental é algo muito lindo, que se vocês tiverem um tempinho, assistam aqui, que tenho dedicado uma pesquisa sobre esse tema. Dali adiante, ele foi excluído da história da América, infelizmente morrendo no esquecimento, né? E o Uruguai seguiu na tentativa de independência. Nós temos a maior batalha da qual ela é conhecida na história do Uruguai e que tem como base a sua independência, é a Batalha do Passo do Rosário, ou então a Batalha de Ituzaingó, que foi no dia 20 de fevereiro de 1827. Mas em 1825 nós temos a Descida dos 33 Orientales, que é um feriado grandioso no Uruguai, que é o dia 19 de abril de 1825, só fechando aqui isso, 19 de abril de 1825, quando os 33 orientales desembarcaram e fizeram um levante popular no Uruguai, com o apoio da Argentina, para que começasse dali o processo de independência deles, que levou 2 anos de batalhas por todo o interior do Uruguai, contra os portugueses. E aí, desenvolvendo-se essa batalha do Passo do Rosário, conhecida por nós brasileiros, ou então Batalha de Ituzaingó, pelos uruguaios, eles conquistaram e declararam sua independência. A independência foi só reconhecida em 1828, num tratado onde a Inglaterra, né, como eu falei, a Inglaterra sempre esperta, porque ela estava perdendo o mercado aqui na América do Sul com esses combates e essas batalhas, e daí ela mediou o acordo, onde a Argentina e Brasil reconheciam um outro país, que seria o Uruguai hoje. Então eu deixo aqui para vocês uma parte de uma pesquisa que eu fiz, a qual os brasileiros posterior, até no segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, eles ainda tinham essa rixa contra os uruguaios. E conta-se que nas Califórnias do Chico Pedro, que é um movimento que nós iremos abordar aqui, que envolve também a guerra contra Juan Manuel Rosas e tudo mais, outros nomes que não vêm ao caso neste momento, é claro, foi anexado no Rincão de Artigas, que se vocês olharem o mapa de Santana do Livramento, vão ver que tem uma pontinha lá para dentro do Uruguai e depois volta.
em torno de 43 mil quilômetros, foi anexados pelo Brasil por Chico Pedro de Abreu, ou Francisco Pedro de Abreu, um daqueles que conhecidos na Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Assim como continuou também a navegação pela Lagoa Merim, porque antes era só do Brasil, e aí, na virada do século XIX para o século XX, ela passou a ser uma navegação internacional entre os dois países, não tendo uma fronteira delimitada. Tanto barcos brasileiros como barcos uruguaios poderiam navegar nela livremente. E daí vem uma reflexão ao final, né? Porque se vocês olharem toda a história das Américas, eles lutaram pela independência contra países europeus. E o Uruguai, na sua raça e na sua valentia e coragem, ele conquistou a independência contra um país aqui das Américas, que foi o Brasil. O único país em todas as Américas, desde o Canadá até o sul da Argentina, na Terra do Fogo. Daí a gente fica com essa reflexão, né? Que todos os países tinham conquistado a independência dos europeus e o Uruguai conquistou a independência de um país aqui latino-americano. Buenos, meus amigos, muitas graças e um baita abraço no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro aqui. Seu padre viejo lá de riba, sempre nos deixar com saúde. Se vamos que vamos.